A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido São e Cristiano, nós estamos aqui para dar continuidade às perguntas Protex que fazem no rodapé dos meus vídeos, ou seja, nos comentários dos meus vídeos. Nós estamos trazendo essa série de várias respostas dentro da Bíblia Sagrada aos Protex, né? Os Protex nos fazem essas perguntas e como responder de um modo prático, fácil e rápido, né, aos Protex pela Bíblia, já que para eles é a sola Escritura, só que dentro do que está na Bíblia. Então nós mostramos unicamente, exclusivamente o que está na Bíblia, certo? E eu hoje vou responder nesse vídeo a mais 5 perguntas que está aqui do meu lado. Mas antes, vamos, não é, reverenciar, adorar, nos inclinar um pouco a nossa cabeça em momento de oração, nosso Deus que está ali, nosso Senhor Jesus Cristo, no seu altar santo, não é? Na sua presença viva, no sacrário santo. Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos e vos bendizemos, Senhor, porque remistes o mundo inteiro pela vossa cruz, pela vossa santa cruz. Adorado seja tua presença viva. Tu disseste: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós te adoramos e louvamos, Senhor. Pão vivo, tu que se faz presente, vivo e real na Sagrada Eucaristia. Toda honra e toda glória a ti, ó meu Rei e meu Salvador. Assim seja. Amém. Muito bem, que o Senhor nos ajude a conduzir na força e na sabedoria do seu Espírito Santo a esse vídeo. Muito bem, a primeira pergunta que me fizeram é: onde está escrito na Bíblia que Pedro foi Papa? Ora, onde está escrito na Bíblia que Pedro foi Papa? A doutrina do papado, o termo Papa, dentro da Bíblia, né, no Novo Testamento para com Pedro, ele é mostrado nas obras. Por exemplo, quando Jesus diz: tu és Kefas, em João 1, 42, quer dizer rocha. Kefas é um nome aramaico, quer dizer rocha. Em Mateus 18, em Mateus 16, 18 ele diz: tu és Kefas, porque Jesus falava o aramaico, o dialeto do hebraico. Tu és Kefas, e sobre essa Kefas, né, construirei a minha igreja. Kefas quer dizer pedra, rocha. Muito bem. Em João, capítulo 21, versículo 15, Simão, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. O que são os cordeiros? Os cordeiros são os demais. Quem são os cordeiros? Outros cristos, outros cordeiros. Cristo é o cordeiro de Deus. Então, os membros da igreja, os cabeças da igreja, não é ali, que são os outros apóstolos, tem um cabeça líder, um pastor visível chamado a governar. Jesus está colocando Pedro na liderança dos demais. Então, na segunda pergunta, ele vai colocar, então, apacenta, não é? Encaminha, pastoreia as minhas ovelhas. E quando nós olhamos para a profecia de Pedro, né, em Isaías, a profecia que se cumpre na fundação, em Isaías, capítulo 22, versículo 21 diz: essa profecia é uma teologia que se cumpriu em Mateus 16, do 13 a 19. Vejam só: eu revestirei com uma túnica sacerdotal. Mostra que os apóstolos tiveram funções sacerdotais para oferecer a carne de Cristo, Mateus, e o sangue, Lucas 22, 19, que será entregue por vós. Esse é o meu corpo, será entregue por vós. Esse é meu sangue, será entregue por vós. Então, quem pode entregar, quem pode realizar esse sacrifício, dar continuidade da renovação desse sacrifício, só pode ser sacerdócio. Então, os apóstolos foram revestidos do sacerdócio de Cristo segundo a ordem do rei Melquisedeque. Muito bem. Veja só. Lhes transferirei e o cingirei com um cinto. Esse cinto é a estola. Lhes transferirei os poderes, darei poder de ligar, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Veja só. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém. Aqui está. Ele será um pai. Aqui está. Essa profecia ela se cumpre em Pedro. Então, Pedro, ele é o primeiro pastor visível, o pai visível da igreja de Cristo aqui na terra. O cabeça da igreja de Cristo aqui na terra. Entendam, né? Versículo 22. Porém, sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Daria a chave do reino. Veja. E se ele abrir, ninguém fecha. Se ele fechar, ninguém abrirá. Aqui está. Tudo que tu ligar à terra será ligado no céu. Então, essa profecia aqui se cumpre em Pedro.
pai. Papa quer dizer pai. Então, ele será um pai para a casa de Judá e de Jerusalém. Nós somos a Nova Jerusalém. A igreja é a Nova Jerusalém. Então, o pastor visível de Cristo, assim como Abraão foi o pai de todos os crentes, também Pedro é o pai dos novos crentes. Ele é o pai, o primeiro pai, pastor visível de Cristo, do rebanho, né, que pertence, que são membros do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira pergunta respondida dentro da Sagrada Escritura. Logo vem uma segunda. Por que vocês dizem que há outro mediador fora Jesus? Preste atenção. Vocês confundem, não é? Vocês confundem a questão do mediador. Dentro da Bíblia Sagrada há dois mediadores. Dentro da Bíblia Sagrada há dois mediadores. Mediador de redenção e mediador de salvação, que vocês não sabem distinguir. Vocês não sabem distinguir. Vocês não têm discernimento, né, na própria Bíblia Sagrada. O que é o termo mediador? Se distingue que Jesus é o quê? Mediador Jesus é o único mediador de salvação, na qual fora Cristo não há salvação. Mediador de salvação, de redenção, dentro da Bíblia só tem um, Jesus. Agora, mediadores, e assim foi Moisés antes de Cristo, mediador entre, né, Deus e o povo. Sabemos disso, que a Bíblia Sagrada usa esse termo mediador para com Moisés. Mas veja, quando Cristo veio, também continuou muitos mediadores. O próprio Jesus, na escolha dos apóstolos, né, ele ensinou os apóstolos a ser mediadores. De quê? De intercessão. Jesus disse: ide, curai os enfermos, pregai o evangelho, curai os enfermos. Olha aí. Está dizendo o quê? Que são mediadores de intercessão. A Virgem Maria, em João 2, não vou pegar verso 4, ela media ali a intercessão, ou seja, ela está mediando ali entre o povo e Jesus. Veja, mediando, o que é isso? Intercedendo entre aquele povo, aquele casamento e Jesus. Isso é mediador de intercessão. Também, na tradução da Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica de Jerusalém, lá em Jó 5, se eu não me engano aqui, Jó 5 diz que entre 1000 anjos há um mediador para te ajudar. Usa o termo mediador. Então veja, aqui que eles usam, olha só, que vocês usam é isso aqui, ó. 1 Timóteo 2, 5. Anteriormente, no verso 1, fala no mediador de intercessão. Olha só no verso 1, ó. Recomendo que se faça preces e orações e súplicas e ações de graças por todos os homens. Aí, o que é mediador de intercessão? Mediador de redenção, verso 5. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, mediador. Que tipo de mediador é esse? Verso 6. Que se entregou por resgate, que se entregou como resgate por todos. Pácata, aqui está. O único mediador que se entregou, ele entregou sua vida na cruz do Calvário. Então esse entregou é o que? Redenção. Esse é mediação de quê? De salvação. Então, meu querido Simão, né, aqui você está vendo que eles confundem mediador de intercessão com mediador de redenção. Jesus é o Redentor, a Virgem Maria é corredentora. Veja o verso 7, olha só. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Veja o verso 8, olha só. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Aí está. Oração. E também os senhores pastores oram pelos outros, né? Estão sendo mediador de intercessão. Agora, se a burrice é grande demais para poder entender isso, não temos o que fazer. Mas que a Bíblia mostra muitos outros mediadores. Eu sou o mediador de intercessão quando estou orando por alguém, né? Então, isso é o segundo mediador, mediador de intercessão. Muito bem. Logo vem a terceira pergunta. Por que a Igreja Católica colocou 7 livros na Bíblia? A Igreja Católica colocou 7 livros na Bíblia? Não. Vocês foi quem tiraram os 7 livros da Bíblia no ano 1852, seguindo o cano restrito, o cano da Palestina, o restrito da Palestina de Jâmia. Os judeus de Jâmia, no ano 90, não aceitaram a Bíblia dos 70, a Bíblia Septuaginta, a Bíblia grega, né? Então, o que foi que eles fizeram? Esses livros
condenava as ações judaicas, como o livro da sabedoria. Condenemos o justo, ele nos censura. Que isso está escrito em onde? Em Mateus. Então eles foram vendo isso, esses livros falam de nós. E vendo os apóstolos e outros citando esses livros, né? Inclusive Macabeus, quando fala na oração pelos mortos, fala o sacrifício pelos mortos, que lá na religião não se davam a isso, né? Então raparam fora. Então o protestantismo seguia um cano não cristão, um cano não cristão, repito, não cristão. Não é uma Bíblia cristã, aqui falta 7 livros. Vocês tiraram a Sociedade Bíblica Protestante no ano de 1852, raparam fora os 7 livros. Foi vocês que tiraram. A Igreja Católica não colocou 7 livros. A Igreja Católica colocou 27 livros. Todos os livros do Novo Testamento no ano de 382 com São Jerônimo, a pedido do Papa São Damaso. Os 27 livros, inclusive Lucas e Marcos, foram escritos por tradição. Não conheceram Jesus pessoalmente, foi por tradição. Então a Santa Liturgia, antes do ano 382, era celebrada apenas pela tradição. As cartas estavam destinadas às comunidades que foram reunidas, né, por São Jerônimo, para que nós tenhamos hoje assim a Bíblia dessa maneira. Só lembrando que a Igreja Ortodoxa Sírica não tem o livro do Apocalipse. E outras igrejas ortodoxas, me esqueci o nome do país aqui, não contém a epístola do pastor de Éramos na Bíblia deles como expirada, para você ter uma ideia. Muito bem. Quarta pergunta. Me mostre na Bíblia o termo católica. K. Se você pegar a sua Bíblia aí, senhores protestantes, a Bíblia de vocês atualizada, João Ferreira de Almeida, a antiga, vocês vão ver no capítulo 12 de Hebreus, versículo 23, dizer o seguinte: a Assembleia, a Universal Assembleia, a Igreja dos primeiros escritos no céu, e dos santos, e de Deus, juiz universal das almas dos santos que chegaram à perfeição. Aí aparece o termo Universal Assembleia. Esse nome universal, não é, em grego, significa católica. Então você não acha ao pé da letra o termo católica dentro da Bíblia. Assembleia, veja, Universal Assembleia, a Universal Igreja, ou Igreja Universal, ou Igreja Católica, já que o termo católica significa universal. Quando Jesus disse em Marcos 16, ir por todo mundo e pregar o evangelho a todo mundo, não era assim com os judeus, era só para os judeus. A Torá era só para os judeus, mas agora a universalidade, Jesus está, né, sendo o quê? Católico, quando fala para pregar o evangelho universalmente. Ele está ali o quê? Abrangendo o nome católica, ou seja, a universalidade. Romanos 1,8, São Paulo diz o seguinte: vossa fé, vou começar do verso 7. Vós que estáis em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos no Senhor. Olha aí, os romanos, a igreja de Roma, chamados a serem santos no Senhor, os santos queridos de Deus. Verso 8, vossa fé será proclamada mundialmente. Aí está, a fé da igreja romana, veja, mundialmente, universalmente. Então São Paulo está falando da universalidade, aparecendo o termo universalidade outra vez, apresentando o que? A catolicidade, que significa católica, é universal, não é? E ainda São Pedro diz que a igreja escolhida que está em Roma vos sauda. Olha aí, 1 de Pedro 5:13. A igreja escolhida que está em Babilônia vos sauda. Quem era Babilônia? Roma. Muito bem. Logo vem a quinta pergunta. Onde está na Bíblia dia de finados e orar pelos mortos? Vamos lá. Bom, dia de finados na Sagrada Escritura, o dia de finados na Bíblia Sagrada está no livro de Macabeus e também está no livro dos Evangelhos. Não é? Está nos Evangelhos. Vamos pegar aqui um desses Evangelhos. Por exemplo,
Marcos 16:1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. Veja, para ungir Jesus. Foram o quê? Foram para o sepulcro. Onde era que estava Maria Madalena? 16, versículo 9. No sepulcro. Para onde foi Pedro e João? O sepulcro. Levaram aromas, levaram flores para o sepulcro. É o que fazem os católicos dia de finado, né? Mas e a oração? Né? Oração. Onde é que está a oração pelos mortos? O próprio São Paulo rezou pela alma de Onesífero. Olha só. Olha aqui. 2 Timóteo 1,16. O Senhor conceda a sua misericórdia à casa de Onesífero, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Veja que ele está falando no passado. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. O Senhor, olha a oração agora de Paulo, a oração de Paulo pela alma de Onesífero. Olha só, Onesífero. Olha só. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Aí está a oração de São Paulo pela alma de Onesífero. Muito bem, aqui está a oração pelos mortos, respondido dentro da Bíblia Sagrada. Veja, meu querido irmão, respondi 5 perguntas, olha o tempo, né? Que levou, respondendo dentro da própria Bíblia Sagrada. Ainda, trazendo a questão ainda de darmos uma pincelada, não é? Esse costume é um costume que veio na patrologia. Quando você olha para a patrologia, não é? Você vai ver os santos. Quando nós olhamos para a patrologia, nós vamos ver que os discípulos de São Policarpo, quando São Policarpo faleceu, os discípulos de São Policarpo iam visitar o túmulo de São Policarpo e rezar no túmulo de São Policarpo. São Policarpo, quem era São Policarpo? Bispo da igreja de Esmirna, ordenado por São João Evangelista. Ele era discípulo de São João Evangelista. Então, os discípulos dele vai rezar. Então, quer dizer, quando alguém diz, olha, rezar pelos mortos, dia de finado, como dia de finado está se aproximando aí, não é? Quer dizer, quando esse vídeo for para o ar, eu acho que já tem passado o dia de finados. Ah, tem passado. Já tem passado o dia de finados. Quando esse vídeo for para o ar. Tem certeza. Que esse vídeo é o de número 4. Né? Número 4. Então, o dia de finados, vivenciado pelos católicos, tem católico que diz, eu não vou... Isso não é de Deus, o negócio de visitar os mortos. Era uma tradição veterotestamentária, que está no livro de Macabeus, não é? Então, está no Novo Testamento, iam para o túmulo, era um costume dos judeus ir para os túmulos, levar flores, não é? Meditar, chorar. Veja que José, quando Jacó morreu, ele celebrou, diz a Escritura, um pranto de 7 dias. Mas é claro que ali cabe a missa de 7º dia. Né? E Deus descansou no 7º dia. Então, descansou significa, na Bíblia Sagrada, descansou significa morreu. Então, o 7º dia é a celebração que eu vou trazer em outras perguntas que fizeram, onde é que está escrito na Bíblia, missa de 7º dia. Então, fica aqui meu querido irmão, minha querida irmã, mostrando na Bíblia Sagrada, respondendo fácil, prático e rápido as perguntas Protex. Se inscreva nesse canal. Aqui ao meu lado está o Pix, né? Nos ajude, por caridade. Nos ajude. Precisamos da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda. Nos ajude. Não estamos brincando aqui de pedir dinheiro aos outros. Se nós tivéssemos condições, o prazer seria não pedir ajuda a ninguém. Só a misericórdia de Deus. Certo? Então Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.